em Sapiens o Yuval Noah Harari olhou para o nosso passado para explicar de onde a gente veio, bom, agora em Homo Deus a aposta dele é no futuro. Ele tenta prever para onde a gente está indo. E olha, se preparem, porque o futuro que ele desenha é um lugar que a gente mal consegue reconhecer. Um lugar onde a humanidade quer basicamente virar Deus. O Harari já começa o livro com uma imagem super forte. É como se a humanidade estivesse acordando, sabe? Acordando de um pesadelo que durou milênios. Pensa bem, por incontáveis gerações, a vida era só uma luta brutal para sobreviver. Mas algo mudou. E mudou de verdade. Esse pesadelo aos pouquinhos está começando a sumir. Mas que pesadelo era esse, afinal? Bom, eram aqueles 3 grandes inimigos que assombraram basicamente todas as gerações antes da nossa: a fome, a peste e a guerra. Por milênios, parecia que não tinha jeito, que eram forças da natureza impossíveis de vencer. Só que, pela primeira vez na história, a gente conseguiu virar o jogo. A gente aprendeu a controlar esses monstros. E pra gente ter uma ideia do que isso significa, é uma inversão de poder assim chocante. Hoje, acredite se quiser, mais gente morre por comer demais do que por falta de comida. A obesidade é um problema maior que a fome. Claro, isso não quer dizer que a fome acabou, de jeito nenhum. Mas quer dizer que, como um problema técnico, a gente já tem as ferramentas para resolver. A fome deixou de ser uma fatalidade da natureza e virou, no fundo, uma falha política. E esse progresso foi impressionante. Sério, nos últimos 200 anos, a ciência pegou o que eram essas forças incontroláveis da natureza e transformou em desafios que a gente consegue administrar. Só para ter uma noção, a peste negra, que dizimou 1/3 da Europa, hoje ela seria contida em questão de dias. A diferença é brutal. Então, ok. Se a nossa agenda de apenas sobreviver está praticamente resolvida, a grande pergunta é: e agora? O que vem depois? Porque a história não aceita um espaço vazio, né? E a humanidade já está definindo novos objetivos para si mesma. Metas que, antigamente, a gente achava que eram coisas só de deuses. E que metas são essas? Bom, são basicamente 3. Primeiro, a imortalidade, ou, como Harari chama, a amortalidade, que é viver sem um prazo de validade biológico. Segundo, a felicidade, mas não qualquer felicidade, a felicidade perpétua, conseguida através da manipulação da nossa própria bioquímica. E por último, o mais ousado de todos, a divindade, a transformação do Homo sapiens no Homo Deus. E se parece ficção científica, olha só a fertilização in vitro. Isso já é um gostinho desse poder de criar, desse poder divino. A gente já está projetando vida em laboratório, escolhendo características genéticas. Nós já estamos dando os primeiros passos para virar os arquitetos da nossa própria evolução. Só que aqui a história tem uma virada, uma ironia bem cruel. Justo no momento em que a gente está buscando ter poderes de Deus, a própria ciência está abalando a base de tudo que a gente acredita sobre nós mesmos. A ideia de que existe livre-arbítrio, de que temos uma alma individual. E essa é a pergunta que pode mudar tudo. Será que as nossas vontades são livres de verdade? A gente acredita que escolhe com quem vai casar, qual carreira seguir, em quem votar. Mas e se toda essa sensação de escolha for só uma ilusão? Uma ilusão útil, claro, mas no fundo, só um algoritmo bioquímico rodando no nosso cérebro. O ponto central é que a ciência moderna sugere algo bem radical. Tipo, 99% das nossas ações são controladas pelo nosso subconsciente, não por uma escolha que a gente faz na hora. Existem estudos em que neurocientistas conseguem prever uma decisão nossa segundos antes da gente ter consciência de que decidiu. Ou seja, nossos sentimentos não são algo mágico, espiritual, são cálculos. Amor, medo, raiva, tudo isso seria, no fim das contas, apenas algoritmos biológicos processando dados. E para complicar ainda mais, o Harari diz que a gente não tem um eu só. Na verdade, seriam 2. Tem o eu da experiência, que é aquele que vive o momento, que sente a dor, a alegria segundo a segundo, e tem o eu da narrativa, que é tipo um editor de cinema. Ele pega as nossas memórias, corta umas partes, emenda outras, para criar uma história que faça sentido. E qual o problema disso? O problema é que quem manda, na maioria das vezes, é esse eu da narrativa. E ele não tá nem aí pro bem-estar agora, ele tá disposto a sacrificar a felicidade do presente só para ter uma boa história para contar depois. Então, vamos juntar as peças. Se os nossos sentimentos são só algoritmos, o que acontece quando outros algoritmos, de fora não orgânicos, conseguem ler a gente melhor do que a gente mesmo? A resposta é simples e um pouco assustadora. A autoridade, o poder de decisão, começa a sair das nossas mãos. E, spoiler, isso já está acontecendo. Isso nos leva à nova religião que está surgindo principalmente lá do Vale do Silício, o dataísmo. A ideia é a seguinte: o universo inteiro é feito de fluxos de dados.
E o valor de qualquer coisa, de uma pessoa, de uma empresa, de uma obra de arte, é medido pela sua contribuição para o processamento de dados. Nessa visão, o Homo sapiens não é o chefão, o auge da criação. Nós somos só uma ferramenta temporária para criar algo ainda maior, um sistema de processamento de dados global, a tal da internet de todas as coisas. Pensa num exemplo prático. O Kindle que alguém está lendo um dia pode estar lendo a pessoa de volta. Como assim? Com câmeras, com sensores biométricos, ele poderia analisar as reações a cada frase, a cada palavra. Ele saberia exatamente o que faz alguém rir, chorar, ficar com raiva. Ele estaria montando um perfil psicológico super preciso, palavra por palavra. E, de novo, isso não é coisa de filme de ficção científica, já é realidade. Um estudo famoso mostrou que com apenas 300 curtidas numa rede social, o algoritmo consegue prever as opiniões e preferências de uma pessoa melhor do que o próprio marido ou a própria esposa dela. É isso que significa a autoridade estar mudando de mãos. A gente está, aos poucos, terceirizando nossas decisões mais importantes para os algoritmos. Agora, junta tudo isso. Essa transferência de autoridade para os algoritmos, mais aquela busca por virar o Homo Deus, a combinação cria um cenário com consequências sociais que podem ser, assim, muito perigosas. A desigualdade pode chegar no nível que a gente nunca viu na história. Porque, vamos ser sinceros, esse aprimoramento humano não vai ser barato. Pelo contrário, um teste genético preventivo, que é algo relativamente simples hoje em dia, já custa uma fortuna para a maior parte da população do planeta. Imagina então os upgrades para o Homo Deus. É claro que, pelo menos no começo, isso vai ser um privilégio só para uma elite muito rica. E é aqui que mora o verdadeiro perigo. Pela primeira vez na história, a desigualdade de dinheiro pode virar desigualdade biológica. A gente pode acabar com uma nova classe de super-humanos, aprimorados geneticamente, tecnologicamente, e essa elite pode começar a olhar para o resto da humanidade do mesmo jeito que hoje a gente olha, sei lá, para as vacas, para as galinhas. E talvez o ponto mais crucial do livro todo seja esse aqui. Por milhões de anos, a gente sempre associou inteligência com consciência. Para ser esperto, tinha que ter sentimentos, ter uma experiência do mundo. Mas, pela primeira vez, a gente está conseguindo separar as duas coisas. Estamos criando inteligências artificiais super avançadas, que são incrivelmente inteligentes, mas que não têm consciência nenhuma. Nenhuma experiência subjetiva, nenhum sentimento. E essa ideia leva à pergunta final, a grande questão que fica ecoando no livro todo. O que vai acontecer quando esses algoritmos que não têm consciência, mas são extremamente inteligentes, nos conhecerem melhor do que a gente se conhece? Quando eles souberem todos os nossos desejos, medos, fraquezas, de quem vai ser o futuro? A humanidade, do jeito que a gente conhece, talvez seja só um degrau na escada da evolução, um passo para algo completamente diferente. Gostou do resumo? Então dá o like e se inscreva no nosso canal para receber mais conteúdo como esse.